O ar ficou pesado. Um arrepio percorreu sua espinha. Você não estava sozinho. Essa era a sensação que permeava o filme O Exorcista, de 1952, uma história que chocou o público até o âmago. Poucos conheciam o verdadeiro horror por trás da tela de cinema. O Exorcista não era apenas uma história. Era um reflexo aterrador da realidade. Nossa jornada nos leva de volta a 1949, aos tranquilos subúrbios de Maryland. Lá, em uma casa comum, vivia um jovem garoto chamado Robbie Mannheim. A vida era normal, até que deixou de ser. A morte da tia de Robbie, Harriet, marcou uma mudança arrepiante. O véu entre nosso mundo e algo sinistro havia sido levantado. A casa gemia. Ruídos inexplicáveis ecoavam na calada da noite. Objetos se moviam sem explicação. Uma sensação de pavor tomou conta da família Mannheim. Algo estava terrivelmente errado. Os acontecimentos estranhos se intensificaram. Sussurros pareciam emanar das paredes, vozes desencarnadas pronunciando o nome de Robbie. Móveis vibravam, parecendo dançar em um ritmo invisível. A família assistia horrorizada enquanto seu mundo se desfazia. Robbie se tornou o epicentro dos eventos perturbadores. Sua cama tremia violentamente. Arranhões apareciam em seu corpo, como se garras invisíveis estivessem rasgando sua pele. A criança antes brincalhona agora se encolhia de medo, seus olhos refletindo um terror que gelava a todos ao seu redor. A família, desesperada por respostas, buscou ajuda. Os médicos estavam perplexos. Não havia explicação médica para a condição de Robbie ou para os fenômenos bizarros que assolavam sua casa. O mundo racional não oferecia consolo. Com a esperança diminuindo, a família Mannheim se voltou para sua fé. O reverendo Luther Schultze, um pastor luterano, atendeu ao seu pedido desesperado. O reverendo Schultze entrou na casa dos Mannheim, seu coração pesado com o fardo de sua história. Ele era um homem de Deus, mas nada poderia prepará-lo para o que o aguardava. Enquanto o reverendo Schultze orava com a família, o cômodo ficou gelado. Um crucifixo na parede tremeu violentamente. O tormento de Robbie pareceu se intensificar. O pastor, testemunhando o medo cru nos olhos do menino, sabia que isso estava além de qualquer explicação terrena. Uma batalha pela alma de Robbie havia começado. Convencido de uma presença demoníaca, o reverendo Schultze aconselhou a família a procurar a ajuda da Igreja Católica. A Arquidiocese de Washington foi contatada. Os padres William Baldwin e Walter Halloran, homens de fé inabalável, foram designados para investigar o caso. Sua jornada ao coração das trevas estava prestes a começar. Padre Baldwin, um exorcista experiente, entrou na casa dos Mannheim com apreensão. Ele já havia enfrentado o mal antes, mas a atmosfera opressiva nesta casa era diferente de tudo que ele já havia encontrado. O ar crepitava com uma energia invisível. Ele sabia que aquela não era uma assombração comum. Seção 5. Os exorcistas entram em cena. Padre Halloran, um padre mais jovem, abordou o caso com uma mistura de medo e determinação. Ele havia estudado textos antigos, aprendendo os rituais e orações usados para combater as forças demoníacas. Agora, ele estava prestes a encarar a verdadeira face do mal. Os padres, armados com água benta, crucifixos e sua fé inabalável, começaram sua investigação. Eles entrevistaram a família, reunindo a linha do tempo do terror.
Eles observaram Robbie, testemunhando em primeira mão as perturbadoras transformações do menino. Não havia dúvida em suas mentes. Robbie estava possuído. Seção 6. As garras do diabo. A primeira sessão de exorcismo foi repleta de tensão. Quando os padres começaram suas orações, a sala pareceu encolher, o ar ficando denso e pesado. Robbie, sua voz distorcida e gutural, proferia blasfêmias. Ele contorcia seu corpo em posições não naturais, sua força desumana. Objetos voavam pela sala, impulsionados por uma força invisível. A temperatura despencou, um frio de gelar os ossos envolvendo o cômodo. Os padres prosseguiram, suas vozes firmes, sua fé, seu escudo contra o ataque do mal. Seção 7. Um vislumbre de esperança. As sessões de exorcismo continuaram por semanas. Foi uma batalha extenuante, um teste de fé e resistência para todos os envolvidos. O tormento de Robbie continuou. Seu corpo e mente um campo de batalha para uma guerra entre o bem e o mal. Mas em meio à escuridão, havia vislumbres de esperança. Durante momentos de lucidez, Robbie implorava a ajuda dos padres. Ele se agarrava ao crucifixo, desesperado por alívio da entidade que o mantinha cativo. Os padres, testemunhando a luta do menino, tiravam forças de seus fugazes momentos de clareza. Eles sabiam que tinham que perseverar. Seção 8. Libertação e seu preço. Finalmente, após incontáveis horas de oração e rituais, a entidade começou a se enfraquecer. Seu domínio sobre Robbie se afrouxou. A voz demoníaca, antes cheia de raiva, agora gemia e implorava. Os padres, exaustos, mas resolutos, continuaram seu ataque, com sua fé inabalável. Então, com um grito final e ensurdecedor, tudo acabou. A entidade havia partido. Robbie, fraco e esgotado, desabou na cama. Seu corpo finalmente seu novamente. O silêncio tomou conta do quarto, a atmosfera opressiva se dissipando. A batalha havia sido vencida, mas a guerra pela alma de Robbie havia cobrado seu preço. Seção 9. Sussurros após a tormenta. O período após o exorcismo foi um momento de cura e reflexão. Robbie, libertado das garras da entidade, lentamente começou a reconstruir sua vida. As cicatrizes físicas e emocionais eram profundas, uma lembrança constante dos horrores que ele suportou. Os padres, para sempre mudados por sua experiência, carregavam o peso do que haviam testemunhado. Eles haviam enfrentado os cantos mais escuros da alma humana e emergido vitoriosos. Mas a lembrança do tormento de Robbie permaneceria para sempre em seus pensamentos. Seção 10. O homem por trás do mistério. Robbie Mannheim, sua verdadeira identidade protegida por décadas, viveu uma vida relativamente normal. Ele se casou, teve filhos e encontrou consolo no anonimato silencioso, que lhe permitiu escapar da sombra de seu passado. Sua história, envolta em segredo por anos, tornou-se a inspiração para o romance O Exorcista, de William Peter Blatty, e a subsequente adaptação cinematográfica. O mundo foi cativado pela história, sem saber que era um eco arrepiante de uma história real que se desenrolou nas sombras. Seção 11. Um legado de terror. O exorcismo de Robbie Mannheim continua sendo um dos casos mais documentados e debatidos de atividade paranormal da história.
Os céticos questionam a veracidade dos eventos, atribuindo-os a doenças mentais ou delírios. Mas para aqueles que acreditam, a história de Robbie serve como um lembrete arrepiante das forças invisíveis que podem se esconder nos limites de nossa realidade. O caso continua a fascinar e assustar, um testemunho do poder duradouro do desconhecido. Serve como um lembrete severo de que alguns mistérios são melhores não explorados, algumas portas melhor deixadas fechadas. Pois na escuridão que se encontra além da nossa compreensão, o verdadeiro mal pode residir.